A Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 2 somente. Podemos ler 2 e 3 para melhor compreensão dos irmãos. Atos 13, 2 e 3. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome por esse dia, a oportunidade de juntar aqui os grupos de intercessão. Damos glórias e aleluias por isso. Pedimos que o Senhor nos oriente em todas as coisas durante esse dia. Ser conosco, ser presente no meio do Teu povo. Orienta, nós estamos prontos para Te ouvir. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, em primeiro lugar eu queria dizer que esta é uma reunião para nós extraordinária. Eu não sei quando nós vamos ter outra chance de reunir os grupos de intercessão. Quando é que o Senhor vai dar uma orientação dessa, uma revelação dessa? Então, para nós, uma oportunidade muito boa de ouvir aquilo que o Senhor tem de orientação para o grupo. Mas o texto que o Senhor mostrou aqui, olhem para cá, para a tela um minutinho. Eu perguntaria para os irmãos o seguinte: qual é a palavra, na opinião dos irmãos, mais importante que os irmãos estão vendo aqui na tela? Servir é bem importante. Mas para um grupo de intercessão, sabe qual é? Essa aqui, ó. Meus irmãos, a palavra diz assim: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Essa é a maior riqueza que esta obra tem. O Espírito Santo fala com ela, fala no meio dela. Um grupo de intercessão, pode abaixar meu microfone um pouco. O grupo de intercessão, ele é um lugar onde o Espírito Santo tem que ter liberdade para falar. Eu queria, nessa primeira palavra que os irmãos, dizer aos irmãos o seguinte: as nossas primeiras experiências nesta obra, eu não sei se todos aqui, quanto tempo os irmãos estão na obra, mas alguns há muito tempo. Meus irmãos, a nossa primeira experiência nesta obra com o Espírito Santo não foi fácil, porque onde nós estávamos, pode passar, nós estávamos na tradição, passa, nós estávamos aí, nós estávamos na tradição. O que acontecia na tradição? A tradição, meus irmãos, ela estava movida por essas duas coisas que estão aqui no quadro. Primeiro, pela razão. Então, Bíblia era na razão. O que fugia da razão não entrava. Não tinha jeito de entrar. Só que nós entendemos o seguinte: razão, então, eu esqueci de escrever lá, razão, vou colocar aqui no quadro, tá bom? Os irmãos se preocupem muito de ficar anotando isso não. Razão era dizer não ao Espírito Santo. O Espírito Santo não podia falar, então era não ao Espírito Santo. E a outra coisa, letra, era dizer não à revelação. Então nós não precisávamos, os irmãos me perdoem aqui a ousadia também, nós não precisávamos nem do Espírito Santo, nem de revelação. Era isso que nós tínhamos. Nós tínhamos uma igreja grande, um coral enorme de vozes, não sei quantas, centenas de vozes. Isso tudo nós tínhamos igrejas, nós tínhamos locais como o Manaí, nós tínhamos tudo. Mas
o que aconteceu naqueles dias? O Espírito Santo começou a incomodar alguns irmãos. Eu vou fazer um breve histórico aqui, é bem rápido. Mas o Espírito Santo começou a tocar. Eu estou falando, meus irmãos, de coisas de aproximadamente 40 anos atrás. Aproximadamente 40 anos. O Espírito Santo começou a incomodar um, outro, e um grupo pequeno começou a buscar o Senhor. Esse grupo pequeno que começou a buscar o Senhor teve uma experiência com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá dentro da tradição. Eles não queriam sair da tradição, não. Eles queriam ficar lá. Eles queriam que a mesma bênção que eles tinham alcançado com o Espírito Santo caísse lá dentro. Mas não tinha ambiente. Essa é uma aula que os irmãos têm aí, acho que no primeiro período, né? No primeiro período, sobre o histórico da obra. Mas o que aconteceu? Nós começamos, um grupo pequeno de 8 a 12 irmãos, foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor batizou os 8 com o Espírito Santo. Eles foram para dentro da tradição, queriam dizer do Espírito Santo, não podia nem mencionar, que o Espírito Santo agora estava falando com eles. Por isso que a palavra, na minha opinião, segundo a revelação que o Senhor me deu, ontem de madrugada o Senhor me fez essa pergunta ali. Eu estava lendo ali a aula, o Senhor disse assim, qual é a palavra mais importante que você vê aí? Aí eu falei um monte de coisa. O Senhor disse, não é isso não. A coisa mais preciosa que tem dentro de um grupo de intercessão é que eu falo, eu oriento, eu mostro. Meus irmãos, realmente, a Bíblia diz, inclusive, que nós éramos levados aos ídolos mudos antes de conhecermos ao Senhor, mas depois conhecemos um Deus vivo, né? Que coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu então, pessoal? Aqui é uma reunião de grupo de intercessão, nós estamos bem à vontade aqui para... É importante os irmãos saberem a origem do grupo, como que aconteceu, como que o grupo foi criado. Foi uma invenção. Os pastores decidiram isso? Não foi absolutamente. O que aconteceu? Este pequeno grupo que estava ali dentro teve que sair. E naquela época, para onde ir? Se você não estivesse na tradição, às vezes você era colocado no movimento pentecostal, que nem sempre era o que nós queríamos. Não é? Nós íamos para lá, aquelas coisas, gritaria. Não, meus irmãos, não queríamos isso não. Nós queríamos isso aqui, que nós estamos vendo aqui. Um povo ordenado, um povo ordeiro, um povo que teme ao Senhor, um povo que você passa uma orientação, um povo cumpre. Ninguém tem dificuldade em obedecer ao Senhor nessa obra. Nós queríamos isso, um ambiente onde o Espírito Santo pudesse falar, pudesse operar, pudesse visitar, sem o homem. Mas nós não tínhamos. Os irmãos não se iludam não. A nossa luta, meus irmãos, era muito grande. Era um período de incertezas muito grande. Eu não sei se eu escrevi isso aqui. Mas nós fomos para o movimento assim mesmo. Porque nós ouvimos falar de dons espirituais. Não, tem dom em tal lugar. Meus irmãos, os irmãos me perdoem aqui. Nós viramos aquele bando de andorinha. Sabe como? O fogo estava lá. A gente ia para lá. Chegar lá uma decepção. Não, é para cá agora. Nós não tínhamos direção. Não sabíamos onde ficar. Na tradição nós não queríamos. Mas também naqueles movimentos lá, não dava para ficar. E às vezes vinha um dom, era do Senhor. Outras vezes não era do Senhor. Meus irmãos, que desespero. Era uma incerteza. E nós vimos o seguinte, que o problema, como o problema da tradição. Osmani, depois você passa esse tudo que eu escrevi lá para cima, tá? Depois. Como o problema da tradição era esse que eu escrevi aqui para os irmãos, sabe qual era o problema do movimento lá, pentecostal? Tinha dons? Pergunta aqui para os irmãos, tinha dons? Tinha ou não? Tinha. Qual era o problema que tinha lá? Sabe o que faltou lá? Faltou essas duas palavras, faltaram, né? Essas duas coisas aqui. Primeiro, depois... Eles tinham a bênção do Espírito Santo, mas não tinha corpo. Eles tinham o Espírito Santo, mas não tinha governo. O Espírito Santo não podia governar. Porque a hora que o Espírito Santo começava a revelar a vontade, aí o líder pulava aqui, o outro ali, o outro apertava. Tá. E o final do movimento, os irmãos estão vendo aí onde eles estão, né? Aí, nas televisões aí, recolhendo dinheiro aí.
Não é o nosso caso, não. Louvado seja o Senhor. Porque nós temos essas duas coisas na obra. Nós temos o corpo e nós temos o governo do Espírito Santo sobre nós. Agora, no início, como que aconteceu então o grupo de intercessão? Então, vou apagar aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Nós sabíamos que o Senhor falava. Isso nós já sabíamos. Deus fala. Que descoberta. Meus irmãos, eu me lembro, quando eu era menino, eu cheguei dentro da minha casa e disse para minha mãe, que era de uma igreja tradicional, falei assim, eu estive num culto e Deus falou comigo. Eu me lembro. O rosto dela. Ela ficou assombrada. Ela botou a mão na cabeça. Falou, você ficou doido. Depois de uns anos, ela ficou doida também. Veio para a obra comigo. Mas foi uma luta. Porque o homem acredita em tudo. Ele só não acredita que Deus possa falar com ele. Isso é uma luta que ele tem. Então Deus começou a falar. Muito bem, então Deus falava. Ótimo. Deus começou a falar. Agora sabe qual era a nossa grande luta? Grupo de intercessão aqui, né? Qual era a nossa grande luta no início? Saber se aquilo que estava sendo dito, hein? Pode falar, pode falar. Se era do Senhor ou não. A função do grupo de intercessão é saber se aquilo vem do Senhor ou não. Teve um culto. Então, vou antecipar a aula aqui, hein? A função do grupo é discernir e aplicar aquilo que vem do Senhor. Teve um culto nosso, meus irmãos, foi uma maravilha. Um grupinho pequeno, uma igreja. Nessa época nós já tínhamos algumas igrejinhas pequenas. Naquele culto, estou gritando muito? Hein? Assim, estou gritando muito aí atrás? Não? Naquele culto, meus irmãos, o Senhor derramou uma bênção tão grande, mas tão grande. E o Senhor foi e falou com a igreja. Foi uma maravilha. Só que sabe o que aconteceu no dia? A igreja se dividiu. Metade achou que o dom não vinha do Senhor. E a outra metade achou que o dom vinha do Senhor. A briga estava aí. E agora? O que vai fazer? Nós não tínhamos a estrutura de obra que nós temos hoje. Nós não entendíamos dom. Porque hoje, os irmãos que são do grupo de intercessão sabem uma coisa. Se levantar alguém no nosso meio, no nosso culto, e profetizar uma coisa que não é do Senhor, a igreja discerne na hora. Não é verdade? Porque a palavra diz assim, um profetiza, os outros, os outros o quê? Eles não leem a palavra não, hein? Tem que consultar um por um aqui, para ver se pode ir para o grupo de intercessão. Não é revelação não, pode ficar tranquilo todo mundo. Então um profetiza, os outros julguem. Porque na hora, aquilo é do Senhor, não é, o corpo não aceita. Hoje nós temos isso, na época nós não tínhamos. Aí o Senhor falou profeticamente, usando um irmão, meus servos, isso, aquilo. Aí ficou aquele negócio. E agora, é do Senhor ou não é? Como que sai disso? Qual foi a solução que foi dada então? O pastor da igreja, que era um servo do Senhor, experiente, um homem de Deus, o que ele fez? Ele buscou no meio da igreja uns mais experientes. Então, o grupo de intercessão não é para gente nova de obra. Grupo de intercessão é para gente o quê? Experiente, que tem experiência com o Senhor, que conheça a palavra. Tem que conhecer a palavra. Não vou entrar muito nesses detalhes não, porque depois os irmãos vão ter aulas mais específicas para isso. Mas aí o que ele fez? Ele separou um pequeno grupo, colocou num quartinho que tinha atrás da igreja e disse para aquele grupo o seguinte: o negócio aqui é o seguinte, nós temos que saber se é do Senhor ou não. Porque se for do Senhor, nós vamos aplicar. E se não for do Senhor, nós temos que avisar a igreja que não é do Senhor. Aí começou. Como que um grupo, vamos lá irmãos, como que um grupo discerne se é do Senhor ou não? Usando o quê? Razão, né? Usando a palavra. A primeira coisa que aquele grupo experiente foi na palavra. Não, olha, o
lá que foi entregue está na palavra, é assim. O outro, mas será que é isso? Letra, na época nós tínhamos letra. Não, e tal, e olha, consulta. Aí, vamos orar ao Senhor. Aí, depois que eles examinaram a palavra, todo mundo falou. Realmente, está na palavra. Vamos orar um pouquinho. Aí ajoelharam, começaram a buscar o Senhor. Daqui a pouco o Senhor veio outro dom. Um dom aqui, um dom ali. E começou 2, 3 dons, o discernimento dos dons e tal. Aí, eles não tinham percebido. Mas já estava criado no nosso meio o grupo de intercessão. Foi assim. E a bênção desta obra, meus irmãos, é que o Senhor, o Espírito Santo faz, depois ele nos ensina a doutrinar o que ele já fez. Aqui não é nós não pegamos um dia, não, nós decidimos numa reunião que o grupo, vai ter um grupo de intercessão. Nós não fazemos as coisas e pedimos para o Senhor abençoar, não. Ele faz, porque ele é dono dela. Aí depois nós vamos entender o que ele fez e sair atrás para ver como que é. Aí um dom aqui, um dom ali, aqui. De repente, eles entenderam o seguinte: era do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós, irmãos, podíamos até levantar uma glorificação aqui mesmo, não é verdade? Glória a Jesus, era do Senhor. Nós não precisávamos mais estar nem da tradição, nem movimento, não. Deus estava falando agora conosco. Aí eles entenderam. E eles entenderam o seguinte: um grupo maduro, experiente, sabendo a palavra, com dons também, podia confirmar agora o que era a vontade do Senhor e o que não era. Aí eles se levantaram ali, agradecidos ao Senhor, e o Senhor deu uma revelação. O Senhor deu uma revelação dizendo assim: a partir de hoje, eu vos quero reunidos para saber a minha vontade. Meus irmãos, estava criado pelo Espírito Santo no nosso meio o grupo de intercessão. Então, os irmãos vejam só uma coisa. O grupo de intercessão, ele tem certas premissas. Primeiro, ele só funciona de acordo com a palavra. O grupo de intercessão, ele não funciona fora da palavra. Ele não usa nada que não seja a palavra. É a palavra, ele discerne tudo aqui. Ele tem que achar as respostas aqui. Aqui, livro, absolutamente. Apostila, é na palavra, ele vai trabalhando as coisas. Agora vejam só. Então vamos um pouquinho. Então qual é a função do grupo de intercessão? Qual é a função dele? A primeira função do grupo, como que chama o grupo? Vamos lá? Então a função dele é interceder. Às vezes você chega em algumas igrejas, você tem um grupo e tal, eu às vezes pergunto logo, né, quando eu chego em algum lugar assim: qual é o dia da reunião do grupo de intercessão? Não, pastor, aqui a gente não reúne. Mas não? O que você faz? Não, a gente consulta aqui. Então, não, então vocês devem ter um grupo de culto profético ali para buscar o culto. Você deve ter um grupo, sei lá, de consulta. Não, a gente reúne tal dia para consultar o sonho. Então deve ser grupo de consulta. Eu não sei o que grupo que é. Agora, o grupo de intercessão, ele reúne para orar. A função dele é interceder pela igreja. Então ele enxerga o que é da parte do Senhor e ele começa a interceder. Meus irmãos, olha, e nós já vimos grupos de intercessão reverterem situações impressionantes. Um menino na igreja de Petrópolis, ele nasceu o fêmur. Eu não sou médico, então eu vou explicar do jeito que eu puder aqui. O fêmur não se encaixava aqui em cima, nesse osso da... Eu que fiz medicina chamo de bacia. Então não se encaixava, né? Ele não tinha jeito. O osso, ele não andava. Impossível. O Senhor deu uma revelação na igreja dizendo o seguinte: se o meu povo for fiel, eu vou fazer uma bênção. Vou operar uma bênção. Ah, que coisa, hein? O grupo começou. Madrugada, buscar o Senhor em jejum. E buscaram lá, o Senhor deu algumas orientações, se revezavam nos jejuns prolongados e tudo. Aí, passado algum tempo, alguns meses, os médicos começaram a tirar a radiografia, fazer radiografia, e a bacia foi abrindo uma cavidade, o osso foi encaminhando. Meus irmãos, 2 anos depois, o osso estava encaixado no lugar certinho, tá? Andando. A criança começou a andar. Aí o Senhor disse assim:
Quero uma ceia de glorificação ao meu nome pela cura que eu operei. A igreja veio para uma ceia. Meus irmãos, o menino não ficava no colo da mãe. O menino, não, me larga, e a mãe não querendo atrapalhar o culto. O Senhor deu uma revelação, deixa ele andar, porque o andar dele hoje aqui é uma glorificação ao meu nome. Ah, ele aproveitou, voou dentro da igreja. Agora tem uma coisa, foi uma escola dominical, e eu me lembro que o Senhor deu uma visão de uma rosa vermelha que estava no nosso meio. Meus irmãos, o cheiro da rosa que entrou na igreja, mas foi tão forte o cheiro de rosa que estava lá dentro, que nós começamos a procurar a rosa dentro do... Tinha alguns irmãos que não estavam no grupo de intercessão, não sabiam da visão. Alguns irmãos começaram a procurar o buquê de rosa. Que rosa, que cheiro de rosa. E o Senhor tinha dito no grupo de intercessão que ele estar presente, mostrou que ele era uma grande rosa. Nós até cantamos aquele, ele é a rosa de Saron, cantamos naquele dia. Que maravilha, né? Que maravilha. O grupo de intercessão é uma arma na mão do Espírito Santo quando ele entende que ele é. Então ele foi levantado principalmente para interceder. Agora vejam só, o que o grupo trata? O grupo trata de assuntos graves. O grupo de intercessão não trata de coisinha aqui, não, porque fulano brigou com... meu irmão, isso não é assunto de grupo de intercessão, isso é assunto que os capitães de grupo vão resolver lá, o pastor. O grupo de intercessão trata de assunto grave. Os assuntos do grupo, reunião de grupo de intercessão, não é reunião, aquela reunião solta, não é isso. A reunião do grupo de intercessão é uma reunião séria. Você vai pegar os dons, vai consultar o Senhor, vai sair dali com uma orientação. É ali que o Senhor vai falar a respeito da igreja. É ali que o Senhor orienta o que a igreja vai fazer. Quero minha igreja numa vigília. Quero minha igreja na madrugada. Quero um jejum de 12 horas. Quero um jejum de 24 horas dividido por toda a igreja. É ali que ele fala. O Senhor não está tratando com um grupo de intercessão com essas coisas banais. E, por fim, discernir, então, aquilo que é da vontade do Senhor ou não. Uma outra coisa que eu queria aproveitar a minha parte aqui para falar para os irmãos é o seguinte. O grupo de intercessão... O grupo de intercessão, ele foi levantado para uma guerra. Então, se alguém aqui não sabe disso, vai sair daqui sabendo hoje. Tá bem? Nós estamos numa guerra. A guerra é espiritual. O grupo de intercessão não foi levantado para dar honra para ninguém, não. O Senhor te levantou, te colocou no grupo, porque o Senhor entendeu que a sua maturidade é suficiente para aguentar a luta. Ovelha, meus irmãos. Ovelha, bicho, aí, ovelhinha aí do pasto. Os irmãos sabiam que ela enxerga só 9 metros? Sabiam? 9 metros só. Por isso que a ovelha é aquele bichinho assim, ele vai... Se o pastor não der um grito para ele, cai no buraco. Cai no abismo. Cai dentro do lago. Ele não enxerga. Ovelha é igual gente mesmo. Por isso que o Senhor, quando falava das ovelhas, você olha assim para as pessoas que estão na obra, é igualzinho. Nós somos isso aí. Ovelhas, aquela... Então, a igreja, muitas vezes, ela não está enxergando em que ela está se enfiando. Ela entra num assunto, ela entra em outro. Então, vamos lá então aqui agora. Vamos entender. Quem é que tem que enxergar? Hein? Ih, rapaz. Vamos lá, gente. Quem é que tem que enxergar? O grupo. O grupo tem que enxergar. Antes. O grupo foi levantado para ficar na posição de cima. Ele tem que enxergar antes das ovelhas comuns. Ele tem que enxergar antes. Ele tem que alertar. Ele tem que trazer os dons. O Senhor mostrou isso. Ele vai logo para a reunião com o pastor. Pastor, o Senhor deu uma revelação. Aí o Senhor vai em cima. Ó, tal coisa. E às vezes são coisas que para a igreja não tem problema nenhum. A igreja vai se colocando. Às vezes é um negócio novo que apareceu.
Às vezes é uma coisa que o mundo ditou, os jovens estão entrando por ali. O grupo de intercessão já enxergou, já está intercedendo o Senhor, está buscando o Senhor. Então, a igreja tem que ver isso. A igreja não vê isso, mas o grupo tem que ver. Agora, os irmãos vejam o texto que nós lemos. Diz assim: e servindo eles ao Senhor. Então vamos lá no texto, todos comigo. E servindo eles ao Senhor, isso aqui era estar na obra, né? Eles estavam na obra. Agora os irmãos vão ver, hein? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Então não é um negócio para todo mundo, não é? Não é um negócio para novo convertido, não. Era um grupo separado. Aquele grupo ali era um grupo separado. Era um grupo que, além de servir o Senhor, eles ainda jejuavam. Então, para esse grupo que estava servindo ao Senhor e jejuando, quer dizer, eles estavam separados dos demais, para esse grupo o Senhor falou com eles. E o Senhor deu uma orientação, né? Veio a revelação: apartai-me a Barnabé e Saulo. Os irmãos vejam só, as orientações do grupo do Senhor são precisas, do grupo de intercessão são precisas. Às vezes você está numa reunião, nós estamos aqui para São Lourenço da Mata, uma evangelização e tal, aí o Senhor dá uma revelação assim: eu quero que saia daqui pastor Joel Paulo Sobral. Pronto. O Senhor já revelou. No caso aqui foi Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só o que aconteceu depois, então. Então, depois de novo, jejuaram de novo, hein? E depois de jejuarem e orarem. Aqui eles estavam orando e jejuando, aqui jejuando e orando. Os irmãos já viram a nossa rotina, né? É assim, quando a gente não está orando, a gente está jejuando. Quando a gente está jejuando, a gente está orando. Não tem jeito. Isso é do grupo. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Os irmãos vejam só a importância disso aqui. O que é um grupo de intercessão jejuando e orando? Você põe uma pessoa ali dentro, impõe as mãos sobre ela e elas são comissionadas. Você vai levantar um instrumentista. Às vezes o pastor chama um instrumentista, chama aqui no grupo de intercessão, vamos orar com você. Chega lá, impõe as mãos, o grupo está reunido ali orando com o pastor ora por ele, e a partir daquela hora ele está comissionado a tocar o instrumento. Meus irmãos, a responsabilidade que está sobre o grupo, ela é muito grande. Então, eu quero só parar aqui para fazer uma observação aos irmãos. Este grupo aqui era um grupo seleto de gente que orava, que jejuava, que serviu o Senhor, que não era um grupo qualquer. Há muito tempo atrás, quando o Senhor levantava alguém para o grupo de intercessão, meus irmãos, pelo menos lá nas nossas igrejas, era uma festa. Aqui deve ser a mesma coisa, acredito. Sim ou não? Fulano foi levantado para o grupo de intercessão. Era uma festa. Eu tive meu primeiro pastor, ele era rigoroso demais. Ele esperava 3 sinais para botar alguém no grupo de intercessão. E às vezes ele chegava de viagem, ele vinha na nossa igreja, sei lá, 60 em 60 dias. Aí nós falávamos para ele: pastor, grupo aqui, só precisa trazer algumas pessoas para o grupo, porque tem só nós 4 aqui orando. Aí ele falava assim: tem dons? Não, não tem nenhum dom. Não, então nós vamos orar. O senhor precisa falar. Não trazia. Os irmãos me perdoem a franqueza, tá bem? Eu acho que com o passar do tempo, nós perdemos um pouco isso. As igrejas cresceram muito, as necessidades aumentaram muito, então nós começamos a perder um pouco esse critério. Por isso nós estamos chamando os irmãos aqui no Manaim para essa reunião, mas para sairmos daqui hoje com uma bênção. Nós temos que sair hoje daqui entendendo qual foi o chamado do Senhor para a nossa vida. Alguém era levantado para o grupo de intercessão, meus irmãos, era quase que um diaconato, sabiam? Sabia? Meu pastor ele costumava chamar na frente. Parava o culto assim, no final do culto: meus irmãos, nós vamos orar com a irmã fulana de tal, ou o irmão fulano de tal. O Senhor revelou, depois de muitos sinais. Ele esperava 3.
camarada não era fácil, não. Ele pegava a gente igual cana. Secava, passava uma vez, depois tirava de novo, torcia, depois só tocava. A hora que fosse levantado, acho que não sobrava mais nada. Seco. Uma vez eu parei para tomar um caldo de cana com ele. Ele debruçou, ele era grandão, debruçou assim, né? Na engenhoca lá. Aí ele falou assim, olha ali. Aí eu fiquei olhando. O camarada foi, botou a cana, aí tirou, aí dobrou, botou mais uma vez. Aí o camarada era meio pão duro, botou mais uma terceira vez, e já saiu um papel. Aí ele falou para mim assim, você vai ficar mais ou menos assim. Aí, camarada, ele quer me matar. Meus irmãos, o grupo de intercessão foi levantado para sofrer. Estou trazendo uma palavra aqui para animar todo mundo. O grupo de intercessão foi levantado para sofrer. Sabe por quê? Às vezes o Senhor quer fazer isso aqui que eu fiz aqui com a igreja. O Senhor quer. Mas a igreja não aguenta. Lá na igreja tem aquelas senhoras de 82 anos, 85. O Senhor ama esse pessoal demais. O Senhor não quer fazer isso com eles. Mas o Senhor quer apertar a igreja. O Senhor quer que um grupo... Sabe onde que o Senhor vai? Qual grupo? É lá. É lá que o Senhor vai pegar e... espremer. Às vezes você acha assim, o grupo de intercessão é aquele grupo, está todo mundo com a vida resolvida. Está nada. Ali é que às vezes estão os enfermos. Ali é que estão às vezes o desempregado, uma dor no coração, a luta. Mas é ali que o Senhor quer, é assim, desse jeito. Então o grupo foi levantado para sofrer, para passar esses apertos e tudo mais. Agora tem uma coisa. Este grupo aqui, o pastor Edilson e Gerson vão trazer depois uma palavra mais específica. Mas esse grupo aqui trata, presta atenção, hein? De assuntos sigilosos. Vou escrever no quadro, hein? O que se trata dentro do grupo de intercessão é segredo. Eu já vi grupos de intercessão excelentes serem dissolvidos. Porque ali dentro tinha alguém que soltava as coisas do grupo de intercessão e a gente não descobria. Eram excelentes servos do Senhor. Muito antes de se falar em culto profético, aquela igreja lá já tinha culto profético. E eu participei muitas vezes com eles, de chegar e eles entregarem dons assim. Pastor, o senhor mostrou que vai entrar aqui uma senhora, ela fez uma cirurgia essa semana, igual hoje. Isso há 25 anos atrás eles já entregavam dons assim. Mas chegou um momento, meus irmãos, que eles acharam que eles eram porta-vozes da igreja. A igreja não tem porta-voz. O porta-voz da igreja é o pastor da igreja. Então o que se tratou dentro do grupo de intercessão, acabou. E foi por isso, vou me adiantar e falar uma coisa para os irmãos. Alguns lugares, eu estou crendo que eu estou falando com um grupo muito maduro aqui, não é? Em alguns lugares, casais não participavam do grupo de intercessão. Nós começamos a tirar. Porque às vezes o casal, às vezes um diácono com a esposa, um pastor com a esposa, eles sem querer, eu vou dizer que é sem querer, tá bom? Eu sou bonzinho, então para mim é sem querer. Eles chegavam em casa e eles comentavam os assuntos do grupo. E às vezes tinha uma criança, meus irmãos, criança, hoje, criança nasce voando. Menino de 6 meses já está mexendo no computador. Você acha que tem criança boba? A minha filha caçula, ela estava lá na sala conversando, às vezes eu conversando com a minha esposa no quarto, um assunto, ela lá da sala, ela dava opinião. Por que não paga no cartão de crédito? Lá da sala. Às vezes eu falava assim com a Rita, não temos dinheiro esse mês. Ela lá da sala, ela, brincando com as coisas dela, por que não paga? Ela dava solução.
E solução de mulher é sempre gastar dinheiro, não tem jeito, não é? Rapaz, mas como é que se escutou? Criança escuta tudo, sabe de tudo. Ela está brincando aqui, fazendo um negócio, assistindo televisão no computador e está escutando o que você está falando na cozinha. Ela consegue fazer isso. Aí o casal chegava em casa, aquele assunto, você viu, meu bem, aquele assunto? Poxa, nós precisamos orar pela aquela irmã e tal. Inclusive o senhor mostrou que ela estava com um sapo preto na cabeça. Pois é, essa coisa. A criança está escutando. Adolescente, daqui a pouco o assunto vazava na igreja, aquela coisa. E tal. Meus irmãos, o que se trata dentro do grupo de intercessão é do grupo de intercessão. Acabou. Ninguém tem que saber. Então, tem um casal aqui? Tem. Ele não consegue guardar isso? Não. Então, um vai sair. Um tem que sair. Nós tivemos uma área nossa, uma região nossa do Brasil, que o Senhor deu uma revelação que todas as esposas de pastores saíssem no grupo de intercessão. Todas. Aí pronto. Ficou aquela guerra com as irmãs. Não, mas por que não podemos... Não. E às vezes o senhor em algumas outras, o senhor disse assim: a esposa do pastor pode pertencer ao grupo desde que ela não esteja no grupo da igreja que ele toma conta. Aí as esposas foram deslocadas para uma outra. Lá. Eu, particularmente, até hoje eu faço isso, sabia? Minha esposa nunca fica na igreja que eu fico. Porque a esposa do pastor, normalmente, ela não tem pastor. E ela reclama disso. Eu não tenho pastor? Você não cuida de mim? É coisa, né? Então você já pega ela, pode estar aqui, Gerson, toma conta aqui. E cuida lá, segura a onça. Porque tem essa coisa, né? Então o grupo tem que ter segredo. Tratou lá, o senhor falou, tratou do assunto. Às vezes tem alguns assuntos que são abertos mesmo, você tem que abrir o assunto. Qual o problema aqui? Não, pastor, nós fomos na casa de fulano, o assunto lá é grave. O que é grave? Não, eles estão, sim, o casal não está se entendendo nesse aspecto. Às vezes é preciso abrir o assunto. Então, tratou ali dentro. Se vazar, hoje a gente não fica lá com coisa não, hein? Não, tá descobrindo. Acaba com o grupo. Acaba com o grupo. Consulta o senhor, desfaz o grupo. E hoje é fácil desfazer grupo, porque você tem capitães de grupo. Você pode chamar todos os capitães de grupo, faz um grupo provisório. BOP. Põe a tropa de elite para dentro, faz um grupo. Você faz, pega os diáconos todos, faz um grupo. Pastor tem penca. Não tem como. Ou o grupo de intercessão entra no ritmo e vai fazer as coisas do Senhor, jeitinho, ou não vai fazer. Bom, isso não é assunto meu não. Quem vai brigar não sou eu não. Você é aquela turma lá. Vamos para frente. O que tem aqui? Bom, como que o grupo funciona? O grupo funciona num local de reunião. O grupo tem que ter um local de reunião. Então eu vou trazer aqui uma palavra aos companheiros, pastores. Não inventem. A orientação do presbitério é essa. Não inventem. Não, o grupo vai se reunir, não sei aonde, no sítio. Não tem isso. O grupo de intercessão tem um local conhecido da igreja. Ele reúne na igreja. A igreja sabe quando é que o grupo está reunido. Não tem esse negócio de reunião especial. Meus irmãos, parem de inventar moda. O grupo se reúne. Tem pastores que reúnem quinta-feira. Tem pastores que reúnem sábado à tarde. Tem pastores que reúnem domingo de manhã depois da escola dominical. Ou domingo à tarde. Fica a critério de cada pastor. Desde que o local seja um local conhecido dos irmãos. A igreja tem que saber. Porque às vezes você tem no grupo de intercessão senhoras que não tem lar na obra, o lar não está completo. Tem que ficar deslocando gente fora de horário, de madrugada. Não façam isso. O grupo de intercessão tem que ter um local e horário certinho para reunir. Outra coisa, o grupo, ele funciona, ele reúne na presença do pastor. Se o pastor não estiver presente, como é que faz? Hein? Não, diácono não. Rapaz, o diácono, ele toma conta do grupo, se deixar. O ungido pode reunir com o grupo, mas se o pastor não estiver presente, o grupo só ora.
não decide nada. O pastor não está aqui, o pastor está viajando, nós vamos reunir hoje para interceder. Tem gente que não gosta, sabia? Mas o grupo é de intercessão, o grupo é para isso, é para orar. Não tem que reclamar disso não. O pastor não está aqui, hoje nós não vamos consultar os dons, não vamos tomar nenhuma decisão daqueles assuntos que estão aí na igreja, nós vamos reunir para orar. Então, quando o pastor não está, o grupo ora. E outra coisa é que o grupo tem um dia de consagração. Qual é o dia? Até meio-dia. E domingo, o dia do grupo de intercessão é quinta-feira até meio-dia. Domingo, 9 horas da manhã, é um jejum que nós fazemos por toda a obra. Toda a igreja faz. Mas do grupo de intercessão é quinta-feira até meio-dia. Bom, vamos lá. Falando de consagração, estou terminando aqui. Pode ser que o senhor revele um jejum para o grupo especial. Sim? 24 horas. Só para saber. Quem já fez aqui, levanta a mão. O negócio está preto, hein? Olha lá. Você fez, Joel? Posso falar uma coisa aqui muito particular para os irmãos? Quem faz um jejum de 24 horas, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. O dia que você fizer um jejum de 24 horas no Senhor, não é passar fome não. Hein? No Senhor, vou colocar aqui, pela consagração, por um motivo, entregar, consultado com o pastor. Esse tipo de jejum é consultado com o pastor, orientado. O caso que eu falei aqui para os irmãos aqui, do menino que não tinha lá a cavidade aqui no osso, foi esse tipo de jejum. Alguns assuntos nossos nas igrejas do exterior, Gerson sabe disso, Edilson também, 48 horas. Senão não resolve não. A opressão, a oposição para não deixar a obra se instalar num país ou outro, luta mesmo, irmãos. Luta. Magia, esse negócio todo que tem aí nos países da América Latina. Os irmãos acham que o jejum de 9 horas, isso aí vai ser repreendido? Mas nunca. Nunca. Então, grupo de exceção, não se assuste não. Às vezes o senhor fala, quero 24 horas de jejum por motivo tal. O grupo vai. Então não pode ser qualquer um. Tem que ser gente estruturada para fazer isso. Buscar o Senhor, lá jejuar às 24 horas. A primeira vez que eu fui entregar um jejum de 24 horas com o grupo da minha igreja, quando nós ajoelhamos para entregar, o Senhor deu uma revelação assim, estende mais 6 horas. Eita. Aí fizemos 30. O grupo tinha senhoras, idosas e tudo. Era um grupo muito fiel. Louvado seja o Senhor por isso, não é? Pode passar, terminando. Então, o grupo de intercessão é uma das colunas da obra. Eu não sei se todo mundo aqui sabe das colunas da obra. A primeira coluna da obra, qual que é? O clamor. A segunda, consulta a palavra, que faltou a palavra. Terceiro, dons espirituais de acordo com a palavra. Não é dons de qualquer jeito. E uma das colunas, então, é o grupo de intercessão. Meus irmãos, uma igreja que tem um bom grupo de intercessão alicerçado é uma igreja vitoriosa. Vitoriosa. Então, aquilo que o senhor mostrou aqui, no início, que os pastores lembraram aqui, uma das primeiras visões deste encontro, qual foi uma? Irmãos, por favor, me ajudem. Qual foi? Uma coluna de ouro, depois prata, que era uma coluna que eu estava escutando ali diferente, né? Ela não foi edificada de baixo para cima, ela foi edificada de cima para baixo. Então, essa coluna do grupo de intercessão é uma coluna que vem da parte do Senhor. Eu queria terminar aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Qual é a nossa posição atualmente no grupo de intercessão? A nossa posição é, primeiro, as revelações. Segundo, a intimidade com o Espírito Santo. Essa aqui
é a condição fundamental para ficar no grupo. Revelação, dons, né? E intimidade. Meus irmãos, os irmãos já notaram uma coisa? Terminando. Jesus foi num casamento. Chegou no meio do casamento, aconteceu um problema. O que aconteceu? Acabou o vinho. Aí, Jesus disse assim, pegou uns trabalhadores, os trabalhadores estavam ali, o Senhor falou, tinha umas talhas vazias, umas bacias de pedra. O Senhor falou, traz as bacias. Eles trouxeram as bacias, estavam vazias. Põe água nelas. Eles botaram água. Tudo obedecendo, as revelações do Senhor, elas vêm sim por parte. Faz isso, você faz, Ele te dá outro. Agora isso, depois daquilo. Aí, encheu d'água, pode levar. Era só água. Eles não duvidaram de nada. Mas nós vamos entrar com água ali, nós vamos apanhar nessa festa aí. Como é que vai ser? Não, não tem razão. Grupo de exceção não pode ter razão. O que o Senhor mandou fazer? Tal coisa, faz. É fé. Aí pegou as talhas d'água e entraram na festa. Quando eles estavam no caminho do lugar onde eles estavam lá, para a festa, o que aconteceu? A água se transformou em vinho. Maravilha. Aí todo mundo bebeu vinho. Que vinho que é esse? Que coisa maravilhosa. Como é que foi isso? Mas começou, sabe aonde? Na talha vazia. Aí o mestre disse assim para o noivo, como é que você fez isso? Você escondeu o melhor vinho. Não é assim que se faz, se põe o melhor vinho, depois traz o outro vinho inferior. Ele falou, não. Como é que foi isso? Ninguém sabia o segredo. Como que foi o segredo? Como é que aconteceu isso? De ter aparecido esse vinho novo. Aí, a Bíblia fala uma coisa interessante. A Bíblia diz assim, se bem, vamos lá, os irmãos vão repetir o texto comigo. Se bem que sabiam os trabalhadores. Para nós aqui, quem são os trabalhadores? Eles falam assim, eu quero uma vigília no Manaim. Nós fizemos ontem aqui. O Senhor deu uma revelação a um grupo que estava reunido. Quero uma vigília no Manaim. O Senhor não disse nada do que ia acontecer na vigília. É bacia vazia lá. Aí nós viemos. Chegamos aqui e começamos a botar água na vasilha. De repente, meus irmãos, o Senhor se fez presente no Manaim. Transformou a água em vinho. Curou câncer. Deu uma bênção. Revelou uma mensagem. Nós nos quebrantamos tanto. Aí as pessoas que estavam aqui, que foram convidados, vieram para cá, falaram assim, como é que foi isso? Como é que foi essa revelação? Teve alguns companheiros que me perguntaram assim, essa mensagem que o Senhor te deu foi na hora aqui? Ou faz... Eu falei, rapaz, mexe com isso. Desce para lá. Agora, nós podíamos dizer aqui assim, se bem que sabe... Quem é que sabia que o Senhor ia dar uma bênção? Quem estava na reunião quando o Senhor revelou. Então, o grupo de intercessão é um lugar de segredo. Às vezes o Senhor dá uma revelação dentro do grupo. O grupo filtra, leva para a igreja. A igreja recebe o vinho. A igreja se alegra, a benção. Às vezes o pessoal do grupo de intercessão olha um para o outro assim, dá aquela olhadinha, fala, que maravilha, né? Aquela revelação que o Senhor deu. Hein? A gente ia fazer de outro jeito, hein? A gente ia fazer para cá, o Senhor mandou para lá. Todo mundo bebe o vinho, se alegra. Mas os trabalhadores, quem jejuou, quem buscou o Senhor, quem consultou, quem sabe por que daquela bênção. Porque um grupo estava lá buscando o Senhor, obedecendo ao Espírito Santo, fazendo coisas que ninguém entendia, mas confiou no Senhor e o vinho chegou à mão da igreja. Meus irmãos, o grupo de intercessão, eles são os serventes. A nossa hora é a hora de intimidade, de buscar a bênção, de estar à mesa com o Senhor, de temor, de solenidade, de honra. Nós queremos ver os irmãos do grupo de intercessão, queremos que os irmãos tenham honra, que a igreja respeite os irmãos. Fulano de tal, a irmã fulano de tal é do grupo de intercessão, foi levantado pelo Senhor, faz parte de uma coluna da obra. É assim que vai ser esse encontro, tá bem? O Senhor nos abençoe, vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor.
ouvir aqui uns dons. Irmãos, a paz do Senhor. O Senhor deu uma visão. O Senhor mostrava que os irmãos eram convocados. Não estou te ouvindo, não. Não estou ouvindo o companheiro aqui, não. Paz do Senhor. Melhorou o som aí? Acho que é o microfone. Não, você tem, fala perto. Vai, pode falar. Irmãos, o Senhor deu uma visão. O Senhor mostrou que os irmãos eram convocados para um campo onde ali haveria uma batalha. E eu podia observar que os irmãos estavam vestidos, né, com roupa de soldados, armados. E havia um anjo ali que ele ia fazer uma seleção. Então, a primeira coisa que o anjo pedia, era que ele ia ver a habilidade dos irmãos nas armas. Então, quando o irmão ia pegar a arma, ele disse, não é essa arma aí que você vai usar. Então ele mandava pegar a Bíblia. Use a Bíblia, eu quero ver a sua habilidade na palavra. E eu via que alguns irmãos tinham dificuldade. E ele anotava isso. Depois o anjo ele olhava para os joelhos. E quando ele olhava para os joelhos, ele tinha ali um discernimento de como estava a vida de oração de cada irmão que foram convocados. E ele ali também anotava, ele fazia essa avaliação. E depois, por último, ele mandava olhar para os irmãos olharem para mais adiante, assim. Lá na frente tinha um cajado, que estava a uma certa distância. Ele mandava olhar, mas alguns irmãos, eles olhavam para o cajado e não identificavam o cajado, eles tinham dificuldade na visão. Ele também anotava, fazia uma avaliação, e ele separava esses irmãos e dava um recado: é necessário fazer seminários para melhorar isso aí. Olha, essa questão de seminário é uma questão séria, hein? Nós estamos dividindo as equipes do Manaim, os irmãos saberem. As equipes do Manaim vão ser divididas. Porque uma das coisas que o senhor mostrou é que quem trabalha no Manaim precisa fazer seminário. Entendeu? Professora de criança tem que fazer pelo menos 4 seminários por ano. Não tem jeito. Tem que fazer. Diácono tem que fazer todos. Pastor tem que explicar porque que não veio. Não é avisar assim, não, eu vou estar lá, não. Não pude estar lá por causa disso. E nós vamos olhar mesmo. O companheiro não foi por quê? As irmãs, o grupo de intercessão, tem que fazer seminário. Tem que estar em contato, né? Senão perde a visão mesmo. Perde visão, não ora mais, não conhece a palavra, não enxerga o cajado, essa coisa toda. Né? Tem uma visão aqui, outra, rapidamente para nós encerrar. Irmãos da paz do Senhor, quando nós orávamos pelo Manaim, o Senhor mostrava um prédio aqui no Manaim, e ele passava por algumas reformas. Interessante que não eram reformas grosseiras, eram pequenos detalhes, pequenos reparos que eram feitos, e nós víamos que um anjo ele se dirigia a um tijolo que estava muito gasto, já estava meio estragado desse prédio, e ele ia remover aquele tijolo. E eu via que aquele tijolo já havia sido passado assim por várias reformas, como se ele tivesse assim marcas de massa, de cimento. E quando o anjo ia tirar o tijolo para substituí-lo por outro, um grupo de varões, de irmãos, se aproximava e pedia que o anjo deixasse aquele tijolo ali. Mas o anjo dizia, olha, esse aqui não tem mais solução. Cuidai dos outros. Esse aqui precisa ser substituído. Discernir as coisas para grupo de intercessão é quase que desnecessário, né? Meus irmãos, o senhor mostrava que nesta manhã ele estaria... Peraí, o que está tocando? Fala. Nesta manhã ele estaria separando 16 irmãos
que aqui estão, que não fazem parte ainda do grupo de Manaim, mas o Senhor dizia assim: nesta manhã eu preparo os meus servos. Senhor Deus, nós somos muito gratos pela bênção de podermos estar aqui nesse dia e ouvir, lembrar e ver toda a evolução da Tua obra. Pedimos que o Senhor nos capacite para estar diante do Senhor da maneira como fomos chamados. Abençoa-nos, Senhor, continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar 15 minutos de